Fala pessoal, professor Gessé, sou professor de Química, voltando aqui com nossos estudos sobre concentração de uma solução. Durante nossos estudos, a gente chegou a algumas conclusões como concentração comum, molaridade, que é a quantidade de matéria, certo? A massa molecular de um composto, densidade e título, tá bom? Acho que além de outras formulações. Essa expressão aqui, por exemplo, que a gente está vendo, que é a concentração comum, que ela normalmente é dada em gramas por litro, ela pode ser igual a molaridade vezes a massa molecular, tá? Ela pode ser dimensionada dessa forma, que também é igual, tá? Você pode usar essa expressão inteira, ela é equivalente a 1000 vezes D, que é a densidade, ó, em gramas por miligramas, a massa dividido pelo volume, ou gramas por centímetros cúbicos, daí vai, vezes o título, tá? Mas por que aparece esse 1000 aqui, galera? Falei que aparece esse 1000, que quando você relaciona esse C aqui, que é a concentração comum, com a densidade e o título, tá? Vai aparecer esse 1000 quando a densidade e a concentração comum estiverem em unidades diferentes. Por exemplo, se a densidade aqui, ó, está em gramas por ml e a concentração comum está em gramas por litro, você vai ter que adicionar esse 1000 justamente para que ela possa converter aqui os volumes e ficar tudo igual. Já converte automaticamente. Então é bem interessante que vocês relembrem, tá? Cada uma dessas letrinhas aqui, o que ela quer dizer: densidade, título, molaridade ou concentração em quantidade de matéria, concentração comum, massa molecular do soluto e por aí vai. E as unidades, que normalmente elas são representadas. Você pode perceber que aqui embaixo eu já tirei o 1000, porque a densidade aqui não precisa do 1000, porque eu tenho aqui gramas por litro e aqui também eu tenho gramas por litro, tá bom? Molaridade normalmente é sempre em mol por litro, tá? Massa molecular de um composto, gramas por mol. Densidade, normalmente gramas por decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de litros, tá? Agora, além das unidades que a gente já estudou, existem outras de uso corrente, tá? Que a gente vai estudar hoje. No caso aqui a gente tem outras unidades. Temos aqui partes por milhão, conhecida também como ppm, certo? Essa siglazinha aqui, ppm, significa partes por milhão, que a gente usa ela para quando a gente vai quantificar números muito pequenos. Então é bem interessante que vocês tenham em mente, tá? O uso dessa unidade. ppm, ele é utilizado na química para números muito pequenos, tá bom? Eu vou dar um exemplo de número pequeno aqui, que é a quantidade de Ki, que é iodeto de potássio, que é utilizado no nosso sal de cozinha para prevenção do crescimento da glândula tireoide. Então essa substância é adicionada no nosso sal justamente para evitar isso. Ela recebe, tá, um valor, né, cada grama de sal que a gente consome tem esse valor aqui, tá, de iodeto de potássio, 0,00, tem 4 zeros aqui, galera. Olha só, 0,000076 gramas, tá? 0,00076 gramas. É até difícil a gente poder falar, tá? Porque é uma quantidade muito pequena de iodeto de potássio. Então, toda vez que eu for falar, eu estou usando 0,00076 gramas de iodeto de potássio por grama em grama de sal de cozinha, para que eu possa prevenir a tireoide, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, for usar esse valor. Então é bem complicado. Aí a gente transforma isso daqui agora para ppm, tá? Porque vai ser uma leitura mais simples, uma leitura mais fácil. Então eu tenho que fazer isso em concentração em ppm, tá? Então, professor, como é que eu faço isso? É simples. É a massa do soluto dividido pela massa total, tá? Então preste atenção. Se a gente for ver, ele utiliza a massa do soluto em miligramas e a massa total
em quilogramas. Então, toda vez que eu tiver ppm, tá? Toda vez que eu tiver ppm e eu estiver relacionando massa, tá? Eu vou ter um valor dimensionado em miligramas por quilograma. Isso quer dizer que em cada quilograma eu vou ter uma certa quantidade de miligrama correspondente. Ou se eu estiver trabalhando com volume, tá? No caso aqui o sal de cozinha ele é sólido, eu trabalho em miligramas por quilogramas. E se eu estiver trabalhando com volume, eu vou estar trabalhando com miligramas dividido por litros, que é a unidade de volume. Tá bom? Então toda vez que eu ver a sigla ppm, eu já entendo que é algo que está em miligramas dividido por quilogramas. É a quantidade de miligramas que eu tenho de uma certa substância em 1 quilograma da substância total. Tá bom? Isso que está aqui embaixo é a massa total. Tá bom? Então, por exemplo, se eu fosse transformar esse valor aqui para miligramas, eu teria que transformar primeiro ele em notação científica. Tirando todos esses zeros que tem aqui, tá? Eu poderia transformar ele para 7,6 vezes 10 elevado a 5, a menos 5, melhor dizendo, gramas. Tá? Por que eu fiz isso, professor? Eu voltei aqui, ó, a vírgulazinha, 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 10 a 7 vezes 10 a menos 5 gramas. Aqui é um valor um pouco mais fácil de eu poder fazer a leitura. Então essa é a minha quantidade de iodeto de potássio que eu tenho que utilizar em 1 grama de sal. Tá? Se eu quiser transformar isso aí para ppm, eu tenho que transformar também, né, 1 grama de sal, 1 grama de sal em quilogramas. Mas quantas quilogramas tem em 1 grama? É só eu multiplicar, tá, por 10 a menos 3, tá bom? Como eu ensinei lá na aula sobre conversão de unidade. Então fica 1 grama vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá bom? Esse 10 a menos 3 aqui converte essa 1 grama em quilogramas. Então se eu quiser saber minha concentração, né, de iodeto de potássio em ppm, como é que eu iria fazer? Eu iria pegar, tá bom, o valor que eu tenho do meu soluto que eu vou utilizar em miligramas, no caso aqui, ó, essa quantidade em miligramas, mas no caso está em gramas ainda. Então eu teria que transformar novamente para miligrama de gramas para miligramas, e com isso eu multiplicaria por 10 a 3, tá? Toda vez que você quiser transformar de grama para miligrama, eu multiplico por 10 a 3. Multiplicando aquilo ali por 10 a 3, eu vou ter esse valor aqui, ó. Multiplica apenas as potências, 7,6 vezes 10 a menos 2, tá? Isso aqui vai ser o que? Miligramas. E o valor total, que é a massa total em quilogramas, é 1 grama de sal, né? Porque eu falei que essa aqui é a quantidade que eu tenho que colocar em 1 grama de sal, para que possa prevenir os problemas aí, para evitar os problemas de saúde. Então eu tenho aqui a quantidade de sal em quilogramas, 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Você vê que eu tenho aqui em cima miligramas e embaixo eu tenho quilogramas, então esse valor vai sair em ppm, tá? Se eu fizer essa divisão, a matemática aqui é legal, porque você pode colocar essa vírgula para cá, para a direita, para a esquerda, para a direita, e aumentar aqui, ficar 10 a 3. Aí você cancela as duas potências, fica 76 dividido por 1, que vai dar o quê? 76. Como é miligramas por quilogramas, eu também posso escrever, ó, 76 miligramas por quilogramas. É mais fácil de eu ler do que ler esse número inteiro aqui de cima, tá, galera? Mas eu também posso colocar da forma simplificada, 76 ppm, tranquilo? 76 ppm. Então como é que eu uso a quantidade de iodeto de potássio no sal de cozinha? 76 ppm, que significa 76 miligramas em cada quilograma de sal, tá?
Então essa seria a quantidade mais fácil de eu fazer uma leitura. Então o ppm é utilizado para isso, tá? Normalmente em substâncias que são colocadas em grandes volumes de água, né? Eu posso utilizar isso em volumes, utilizando litros, tranquilo? Então é dessa forma que eu utilizo essa unidade. Ela é bem presente nos cálculos em química, e nunca se esqueça, a massa do meu soluto tem que estar em miligramas e a massa total do meu sistema em quilogramas. Quando eu divido essa quantidade de soluto em miligramas pela quantidade em quilogramas, eu vou ter o meu valor em ppm, tá bom? Então é bem simples, basta treinar. A gente vai pegar as questões nas lives e vai fazer as aplicações de ppm, tranquilo? Então, forte abraço e até a próxima.